Opa, Equipe Nisos, tá aí? bom dia. Isso, E aí, cara, tudo bem? tudo certo. A pessoa que vai apresentar, quem é? Sou eu mesmo. Posso compartilhar a tela aqui? Pode compartilhar a tela sim. Tá, enquanto você. Tá, vamos fazer os anúncios aqui. Então, vocês têm 15 minutos sem penalidade, certo? Beleza, 14 minutos eu vou levantar a mãozinha. Vamos checar se você está vendo aí. Levantei a mãozinha. Tá vendo ali, né? beleza. Uhum. Tá. Então, quando eu levantar essa mãozinha, você vai ter 1 minuto para concluir sem penalidade, mas você tem no total 30 minutos, certo? O tempo que você gastar mais na apresentação vai ser menos tempo de feedback dos juízes. Então, eu peço que todo mundo aí mute o microfone. Quem for apresentar pode deixar o microfone aberto, a câmera aberta. E estou com o cronômetro aqui. Quando você quiser começar, tá, Pedro? É só começar a falar a apresentação e eu vou dar start no cronômetro aqui, ok? Beleza. Vocês estão vendo a tela certinho aí? Sim, tudo certo. Fechou, beleza. Bom. Bom dia, sou Pedro, capitão da Nizera Design. Primeiramente, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A equipe baseou sua metodologia de projeto na engenharia de sistemas, começando com a definição de requisitos em nível global. Os requisitos, então, serão alocados para os subsistemas e componentes. Será feito um processo de verificação subindo o nível, integrando apenas itens que atendam aos requisitos estabelecidos, para então termos uma aeronave finalizada. Vale ressaltar que a aeronave, seus subsistemas e componentes possuem fase de projeto conceitual, preliminar e detalhado. Para a organização da equipe, foi elaborado um cronograma com as fases de projeto definidas. Começamos o ano com uma revisão do projeto de 2023 e possíveis melhorias, seguindo para o projeto conceitual e preliminar. Foi também considerada a construção de um protótipo antes da entrega de relatórios, visando observar possíveis problemas de projeto e corrigi-los para o avião oficial. O tempo restante após a entrega de relatórios foi dedicado à fabricação de 2 aviões oficiais para a competição. Para os requisitos globais, foram levantadas as metas da equipe para a competição de 2024, onde se teve como principal objetivo obter no mínimo a 10ª colocação. A partir de uma estimativa utilizando a pontuação do 10º colocado em 2023, a equipe elaborou as seguintes metas: melhoria na previsão de MTOL, buscando uma maior bonificação de acuracidade, melhoria na previsão de peso vazio, buscando um maior fator de FPV, aumento das notas de relatório e bonificações de retirada de carga e de pouso menor que 100 metros, contribuindo todos para uma maior pontuação na bateria de voo. A partir das metas internas da equipe e das limitações impostas pelo regulamento, os seguintes requisitos globais foram estabelecidos: uma aeronave estável, seguir as limitações do regulamento geométricas de potência, pouso de menos de 100 metros, retirada de carga em menos de 60 segundos e uma carga de 9,3 kg. Para o projeto conceitual, diferentes propostas de solução serão avaliadas por uma modelagem do software OpenVSP, com diferentes geometrias de aeronave e conjuntos motopropulsivos avaliados. Com essa modelagem, são extraídos os parâmetros necessários para uma análise de decolagem dividida em 3 fases: corrida, transição e subida. As configurações terão seu MTOL comparado considerando as limitações da decolagem, onde será feita a escolha da melhor, que passará por um processo de otimização multidisciplinar visando extrair o máximo da aeronave. Finalmente, a configuração otimizada passará para o projeto preliminar. Para a seleção do grupo motopropulsor, é feita uma pré-seleção de conjuntos de motor, bateria e hélice que satisfaziam as condições de potência determinadas por desempenho. Em seguida, foi feita uma comparação do MTOL de cada conjunto para a aeronave de 2023, avaliando para 3 potências distintas. A partir dessa análise, os melhores conjuntos foram elencados para serem utilizados no conceitual. Analisou-se as configurações de biplano, canais de monoplano que atendiam os requisitos estabelecidos, e os resultados foram comparados. Considerando a melhor configuração obtida de cada um, o biplano, embora tenha mais carga paga que as outras configurações, possui um custo de manufatura mais alto. Já o Canard tende a ter problemas de estabilidade, limitando as opções de configurações viáveis para o detalhamento das seguintes fases de projeto. Assim, a configuração de monoplano se tornou a mais desejável, já que possui uma carga paga intermediária e um projeto com alta confiabilidade. Com a configuração escolhida, o processo de otimização começa com a definição de intervalo de busca ao redor da configuração inicial para certos parâmetros geométricos da aeronave, como envergadura de asa, EH e EV, modelagem da fuselagem, altura do motor, entre outros. Essas configurações possíveis são avaliadas através de um algoritmo multidisciplinar em Python que utiliza o AVL para modelar as aeronaves e obter os coeficientes aerodinâmicos e derivadas de estabilidade estática. O CD0 é estimado utilizando o método componente buildup e a massa vazia através de um algoritmo próprio baseado em dados históricos. As configurações são avaliadas pela MTOR e carga paga, onde a melhor será escolhida como configuração otimizada. Devido às limitações da análise da MDO, as melhores aeronaves foram reavaliadas pela modelagem no OpenVSP para conferir os seus resultados. A partir disso foi escolhida a configuração otimizada com melhoria de 5% na carga paga e 4,5% na MTOL. Para a asa, foram avaliados para todas as configurações 3 perfis: S1223, E422 e E423, sendo o S1223 o perfil escolhido pela otimização. Para o estabilizador horizontal, avalia-se o uso de perfis simétricos, de alta sustentação e intermediários. O perfil escolhido pela otimização foi o SD7032. Para o estabilizador vertical, os perfis simétricos não apresentaram diferenças significativas para suas funções. Portanto, o perfil NACA 010 foi selecionado pelo seu menor arrasto induzido. Com isso, obtemos uma aeronave otimizada que atende os requisitos globais estabelecidos pela equipe.
Começando o projeto preliminar, a partir da asa obtida pela MDO, buscou-se modificar sua forma em planta a fim de reduzir o arrasto induzido e aumentar a CL máxima. Também é importante garantir que o stall da asa comece pela raiz, evitando a perda de comando dos ailerons. Para a forma da planta em asa, optou-se por uma geometria mista, com a seção retangular e trapezoidal devido à sua semelhança à asa elíptica e facilidade construtiva. Assim, mantendo fixas a área de asa e envergadura, tomou-se como variáveis a busca a corda na raiz, na ponta e o tamanho da seção retangular, através de uma rotina implementada em AVL, avaliando o ganho de emitol. Por fim, avaliou-se o efeito de aplicar a incidência e torção geométrica e, após diferentes análises de configurações, optou-se por aplicar 1 grau de incidência na raiz e menos 2 graus de torção geométrica na seção trapezoidal. Buscou-se otimizar os perfis aerodinâmicos em pequenos ângulos de ataque para redução de CD, mantendo-se ali máximo. Selig 1223 foi otimizado usando um código em algoritmos genéticos, com seu resultado sendo avaliado no Xfoil. Foram buscadas pequenas reduções visando não afetar a característica de alta sustentação dos 23 devido a grandes mudanças geométricas no perfil. Foram obtidos 2 perfis da otimização que foram então avaliados em CFD. Entretanto, a redução de arrasto prevista não foi corroborada, descartando essas otimizações. Para o dimensionamento das endplates, a asa foi simulada em CFD em um alfa ligeiramente anterior ao início do stall. A geometria foi desenhada utilizando como referência as curvas isobáricas extraídas no plano da raiz. Para o dimensionamento estabilizador horizontal e vertical, utilizou-se o método do volume de cauda aliado à verificação da estabilidade estática. Para o posicionamento vertical do EH, utilizou-se como requisito um ângulo mínimo para evitar o tail strike, e além disso, calculou-se o intervalo de predominância da esteira da asa e manteve-se o H acima dessa posição com o objetivo de não prejudicar a sua eficiência. A opção de utilizar um EV único foi descartada, pois o avião ultrapassaria o limite de altura imposto pelo regulamento. Assim, um EV duplo foi selecionado. Os EVs foram posicionados nas extremidades do estabilizador horizontal, pois essa configuração apresentou uma redução no arrasto induzido em comparação com os EVs na posição central. Para o eixo longitudinal, utilizou-se como requisito uma faixa de interesse para o alfa de trimagem, além de uma margem estática inferior a 15%. Com o intuito de atender os requisitos, analisou-se diferentes valores de incidência para o estabilizador horizontal, sendo o valor de 1 grau positivo que apresentou os melhores resultados compreendendo os requisitos. Considerou-se o efeito da motorização na estabilidade longitudinal, tendo conhecimento de que o motor afeta diretamente o alfa de trimagem. Portanto, o posicionamento de CG foi realizado de modo com que o alfa de trimagem nunca se torne negativo durante o envelope de voo. Assim, os requisitos estabelecidos para a estabilidade longitudinal foram cumpridos. Os requisitos para estabilidade estática lateral e direcional baseiam-se em uma faixa de valores desejada para o CLBeta e CNBeta. Analisou-se o alinhamento da asa em 4 configurações diferentes, sendo o alinhamento do bordo de fuga aquele que melhor atendia a estabilidade lateral da aeronave. Também aplicou-se um diedro de 3 graus a partir da seção enflechada da asa. Desse modo, os requisitos de estabilidade lateral e direcional foram cumpridos. Para o posicionamento de trem de pouso, utilizou-se requisito para evitar o tombamento do avião em curvas e sob efeitos de rajada de vento em solo. Para isso, a configuração triciclo foi selecionada com os posicionamentos em X e Y definidos. O posicionamento em X do trem de pouso principal foi realizado de forma simultânea com o design de profundor. Desse modo, os requisitos para estabilidade em solo foram cumpridos. As derivadas adimensionais de estabilidade foram obtidas por meio do software OpenVSP e a matriz de estados foi implementada em algoritmo em MATLAB com o intuito de obter um mapa de polos do sistema. Além disso, obteve-se de forma analítica os parâmetros para classificar os modos dinâmicos de acordo com a norma 1000F. Obteve-se nível 3 de qualidade de voo nos modos espiral e período curto. Período curto foi classificado como nível 3 para apresentar uma frequência natural maior do que a permitida. Entretanto, a norma leva em consideração o conforto dos passageiros, mas, para assegurar a integridade dos componentes estruturais, analisou-se de forma analítica o fator de carga atingido, observando que, mesmo em ângulos de ataque elevados, não se aproxima do fator de carga limite determinado por cargas. O modo espiral foi considerado nível 3 por apresentar um tempo para dobrar sua amplitude inferior a 20 segundos. Entretanto, esse modo costuma ser lento e possível de corrigir pelo piloto. Após o feedback do piloto em testes em voo, o avião se mostrou adequado para o cumprimento da missão e os modos dinâmicos foram considerados adequados para o voo. Os requisitos para o dimensionamento do aileron baseiam-se em tempo mínimo para atingir o ângulo de bank, autoridade de rolagem mínima e compensar a atuação do leme em caso de falha do service. Analisou-se a resposta temporal do aileron para as entradas do tipo singlet, doublé, impulso e step, verificando o amortecimento natural da aeronave. Para profundor, definiu-se como requisito atingir a aceleração angular mínima de decolagem, além de trimar a aeronave em todo o envelope operacional. Além disso, verificou-se a deflexão necessária para levar a aeronave ao fator de carga limite. O projeto Profundor foi realizado de forma iterativa com posicionamento de trem de pouso principal, de modo com que fosse capaz de gerar a sustentação necessária para proporcionar o movimento de rotação durante a decolagem. Além disso, optou-se por uma configuração bipartida, proporcionando redundância em caso de falha de um dos servos. Não obstante, analisou-se a resposta temporal para diferentes entradas do profundor. Para o leme, definiu-se requisito mínimo de resistência a vento cruzado baseado em dados meteorológicos de São José dos Campos. Além disso, em caso de falha de um dos lemes, o restante deve ser capaz de manter a controlabilidade durante o voo. Assim como feito para aileron profundor, analisou-se a resposta temporal para diferentes entradas. A polar de arrasto trimada foi obtida através do CFD da fuselagem mais asa. Foi possível estimar o downwash gerado pela asa na posição da cauda com dados extraídos da simulação. Assim, com o CLCD e CM da asa obtidos, calculou-se a sustentação DH necessária para a trimagem da aeronave. Dessa forma, CLCD e DH foram contabilizados e, por fim, os coeficientes foram atualizados iterativamente
para contabilizar a influência do momento do EH no momento total da aeronave. Assim, pôde-se obter a polar contabilizando os efeitos da fuselagem e do haste na cauda. O arrasto dos demais componentes foi contabilizado via método componente build-up. Foi avaliada a diferença de potência disponível e requerida em voo de cruzeiro para a construção do envelope operacional. A partir dele, utilizando a norma CS25, também foram determinadas a velocidade de mergulho, cruzeiro e manobra para a altitude operacional determinada por meio do histórico meteorológico. Com a análise de pouso dividida em três etapas, aproximação, flare, rolagem e solo, foi avaliado que a distância de pouso é menor do que 100 metros, garantindo a bonificação de pouso para a equipe. Para a construção do diagrama VN, foi considerado um fator de carga máximo e mínimo de 2,5 menos 1. Já o diagrama de rajada foram utilizadas velocidade de rajada de 8 e 4 metros por segundo. Os carregamentos em voo foram obtidos utilizando a VL, analisando casos de manobras simétricas de arfagem e assimétricas de rolagem para asa estabilizador horizontal, e para o estabilizador vertical foram analisadas manobras assimétricas de guinada. Foram obtidos carregamentos aerodinâmicos e internos para os casos descritos. Para o trem de pouso foram observados dois casos. Primeiro, para o caso de carregamento em solo, onde analisamos as cargas de táxi, frenagem e curva, e para os casos de pouso, analisamos o pouso de 3 rodas, normal com drift lateral, em 2 rodas, nivelado em altitude de alfa de stall, e em uma roda seguindo a CS25. Para os carregamentos inerciais, foram considerados dois casos, casos estáticos e casos com aceleração angular. Nos casos estáticos, consideramos as cargas distribuídas do avião como cargas pontuais e dividimos nas regiões anterior e posterior à asa. Para os casos com aceleração angular, foram considerados casos de aceleração de arfagem, levando em conta o efeito centrípeto da aceleração das massas distribuídas da aeronave. Na parte aeroelástica, analisamos os fenômenos de divergência e reversão de comando, os quais foram calculados a partir de métodos analíticos. Analisando os gráficos dos valores, podemos concluir que não é apresentada nenhuma ameaça para a missão, ao observar que as velocidades críticas estão fora do envelope de voo da aeronave, mesmo que consideradas em situações mais extremas. Seguindo para o projeto detalhado, com os carregamentos obtidos, foi possível seguir para o dimensionamento estrutural da aeronave, tendo como principais focos requisitos de coeficiente de segurança, rigidez, massa e custo dos componentes estruturais. Foram realizados ensaios mecânicos a fim de caracterizar os materiais utilizados pela equipe. Foram feitos ensaios de tração e compressão e detalhamento, e os materiais ensaiados foram os principais da estrutura da equipe, fibra de carbono e balsa. Durante o dimensionamento das longarinas, foram propostas diversas geometrias para cada caso, foi realizado um dimensionamento preliminar analiticamente usando o critério de falha de Saiwu nos casos aplicáveis, considerando uma seção transversal constante. O dimensionamento analítico foi seguido de uma simulação no ANSYS-CP. Para a longarina do EH, foram avaliadas as seções retangulares cilíndricas de balsa e sanduíche de balsa carbono, com o último sendo escolhido. Já para a longarina do EV, entre seção circular e quadrada de balsa, foi escolhida a quadrada. Para a longarina da asa, foram avaliadas as seções vazadas de fibra de carbono retangular e cilíndrica. Foi escolhida a seção retangular com afilamento, que resulta em uma redução de massa quando comparado com uma seção constante. Com isso, obtemos 3 longarinas que atendem os requisitos estruturais estabelecidos. Foram propostas nervuras em balsa com alívio de massa para otimizar a geometria. As nervuras foram simuladas analisando a distribuição de sustentação ao longo do perfil para diferentes alfas. Com isso, foi obtida uma redução de 33% de massa. Para o trem dianteiro, foi utilizado um tubo de alumínio excêntrico ao nariz com ângulo de Kásser de 6 graus, para melhorar a manobrabilidade. Para o trem principal, foi escolhido um eixo de carbono a fim de garantir o track, e as rodas foram fabricadas em nylon 6.6 devido à sua eficiência estrutural. As estruturas do trem de pouso também foram simuladas em elementos finitos para diversos casos. O desenho da fuselagem foi feito utilizando o design generativo, onde propomos as condições de contorno, nesse caso, formato externo, interface e carregamentos. A partir disso, o software propõe uma geometria inicial que é então colocada para otimização topológica, com o objetivo de reduzir a massa. Podemos então obter o design final da peça, e durante o processo de otimização topológica foi possível obter uma redução de massa de 21,5%. A estrutura proposta foi verificada em uma simulação usando carregamentos para diversos casos. O Teobum foi feito de um único tubo de carbono, dimensionado para evitar que o EH se deslocasse de maneira excessiva, prejudicando a estabilidade da aeronave. Já a carenagem foi utilizado um propósito de fibra de vidro e epóxi, obtendo uma geometria leve, que mantém o formato desejado em voo e é facilmente retirável para acessar os componentes da aeronave. As junções foram projetadas para conectar diferentes componentes, mantendo a montagem simplificada, sendo analisadas numericamente ou através de ensaios. Para garantir a segurança operacional e confiabilidade da aeronave, foi aplicado o método FMEC, verificando os componentes e suas possíveis falhas, causas e efeitos dos sistemas. Com a análise dos resultados, calculamos os coeficientes de segurança para os componentes elétricos e propomos melhorias, como a compra de componentes elétricos reservas para a competição. Diversos modelos de servos foram pré-selecionados, avaliando torque máximo, peso, tensão e corrente. Com os modelos, os requisitos de massa, tensão e de momento de dobradiça para cada superfície de controle, é possível fazer a escolha dos servos, com cada um possuindo um coeficiente de segurança obtido através do FMEC. Os servos foram fixados na estrutura da aeronave utilizando a impressão 3D ou nas nervuras com reforço de fibra de carbono. Através de análises realizadas no projeto anterior, foi visto um potencial de melhoria no limitador de potência, já que era utilizado um sistema analógico que limitava apenas a corrente, resultando em uma perda de eficiência. Foi proposto um sistema digital que poderia limitar a potência diretamente. O sistema lê o comando do piloto e interpreta uma potência desejada. A partir disso, da leitura de corrente e tensão do motor, é calculada uma diferença de potência que gera um comando específico para o ESC, mantendo a potência abaixo do limite. Seguindo as especificações do regulamento e coeficiente de segurança obtido, foram determinados os calibres dos cabos dos respectivos sistemas, e embora a corrente seja elevada, o tempo de operação é curto, tornando os cabos adequadamente dimensionados. As baterias utilizadas para o sistema de propulsão e de controle foram dimensionadas a partir da tensão e corrente dos componentes, considerando um tempo de voo mínimo de 3 minutos.
Sobre a etapa de verificação e validação, a mesma ocorreu em diversas fases do projeto. Foram realizados testes nas baterias de modo a poder caracterizá-las, determinando seu estado de vida e carga. Para o sistema de controle, foram realizados ensaios dos servos isoladamente e em conjunto, simulando a aeronave, a fim de avaliar a discrepância entre o torque máximo medido e o datasheet dos servos. Foi feito um teste de motor em bancada, onde foi possível medir tensão, corrente, RPM, tração e torque do motor, ajustando a curva de tração para os dados medidos. Foram realizados ensaios estruturais nas longarinas, trem de pouso e tail boom, avaliando as deflexões e a resistência dos mesmos a fim de validar os métodos numéricos, garantindo a confiabilidade dos componentes. Foi observada a deformação do bordo de fuga da asa após a entelagem do protótipo. Para o avião oficial, foram adicionados reforços de madeira balsa que não aumentaram de maneira significativa a massa vazia da aeronave e eliminaram a deformação observada. A pedido do piloto, realizou-se um incremento na deflexão do aileron de profundor após o voo do protótipo, com o intuito de proporcionar maior controle. Com isso, obtemos uma aeronave que atende todos os principais requisitos globais estabelecidos, em conjunto com os requisitos específicos de cada setor, garantindo um ótimo desempenho para a competição de 2024. Obrigado. Ok, excelente, cara. Nossa, muita informação. Uma... Vai ter muita pergunta. Não, tranquilo. Beleza, beleza, vamos lá. Parabéns, viu? Muito bom. Otávio, pode perguntar, tá? Tá, bom dia pessoal. Parabéns pelo projeto, ótima apresentação. Acho que só um feedback que eu acho que outros juízes falariam foi um pouco, acho que rápido demais. Deu para pegar a maioria das coisas, mas as que a gente precisava, pelo menos eu precisava dar uma olhada um pouquinho mais a fundo. Quando eu terminava de processar a informação, já estava tipo lá longe, assim. Então, eu entendo que a gente tem que compactar bastante informação nas apresentações, mas acho que eu tenho a impressão que vocês podem ter passado um pouquinho do ponto, então acho que calibrar um pouco para as outras, mas é a impressão que eu tive. Mas parabéns pelo projeto, e mesmo assim, mesmo com essa crítica, deu para entender a apresentação, então é bastante coisa. Parabéns para vocês que fizeram tanto no decorrer do ano. A dúvida que eu fiquei foi também dessa de me perder por causa da fala, foi quando comentaram do período curto, que ficou no nível 3. E vocês comentaram que está mais relacionado a conforto de passageiro, então vocês estavam tranquilos em seguir assim. Mas e vocês fizeram uma relação com o fator de carga? Eu queria entender qual a relação que vocês encontraram entre o período curto e o fator de carga. Explicar um pouquinho melhor essa parte. Para responder essa pergunta, eu queria passar a palavra para Maria Helena. Bom dia, estão me escutando bem? Vamos sim. Bem, o período curto ele ficou nível 3 porque a frequência natural era maior do que a norma permitia. A gente utilizou a norma 1000F. Seguindo a metodologia do Sadrey, a gente utilizou uma forma analítica que relaciona o ângulo de ataque com o fator de carga e a derivada Z-alfa. Então, esse gráfico ele foi montado com base nessa forma analítica. A gente considerou que por mais que a frequência natural ela estivesse bem alta, mesmo lá nos ângulos de ataque maiores, próximo do ângulo de stall, ainda assim a gente não atingiria um fator de carga maior que 2,5. Entendi. Tá. Então, estão pensando nessa ciclagem de alta carga que teria por causa da alta frequência. Entendi. Isso. Uma análise um pouquinho diferente, mas é interessante. E acho que um outro cheque que é bom fazer nessas situações é conversar com o piloto também para ver o que ele achou desse nível 3 de período curto. Eu acho que no aerodesign nem sempre a gente consegue ficar no nível 1, mas acho que é sempre bom a gente buscar ele. Ainda mais que possivelmente a gente pode errar uma outra análise. Então, às vezes, a gente está no nível 1 e aí, por causa de um errinho no coeficiente, o voo real ele acaba sendo mais nível 3 assim, sabe? Então, se você já começa o projeto no nível 3, às vezes você dá margem para possíveis erros da precisão de vocês, pode levar uma aeronave com uma qualidade de voo meio ruim. Então, é bom ficar atento, se possível, tentar melhorar isso, sabe? Mas sempre tendo esse diálogo com o piloto e avaliando o risco de estar levando um nível desses para frente. Mas, ok, respondido. Obrigado, pessoal. Beleza, Júlio, pode ir. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, bom dia primeiro. Só parabenizar toda a equipe pelo projeto, pela apresentação. Pedro fez a apresentação, né? Achei muito boa, tá muito bem preparado. Gostei muito do que eu vi aqui, muito mesmo, tá? Vi bastante aderência à metodologia, bastante preocupação em definir requisito, tomar decisão com base em critério bem estabelecido, com base em requisito, comparar, fazer análises.
Então, acho que é tudo que a gente espera ver num projeto. Sim, só pelo que eu vi aqui, eu tenho certeza que é um projeto bem sucedido, tá? Independente do que aconteça no dia da competição nos voos, não tem como olhar para esse projeto e não dizer que ele tá bem embasado, está bem estruturado, de verdade. Tem tudo aqui para ser um dos melhores projetos que vai passar para a competição. Vou voltar só um pouquinho. É um comentário no primeiro slide que falava de requisitos, né? Que eu ia fazer uma pergunta, vocês responderam lá na frente, né? Então vai ficar só como comentário mesmo. Uhum. Aeronave estável. É um nível muito alto para a gente chamar de requisito, tá, pessoal? Então, aeronave estável não é requisito. Porém, lá na frente vocês apresentaram todos os critérios, né, utilizados para requisitos de fato, estabilidade estática e dinâmica. Então, ia ser um comentário aqui, fiz só por, por fazer, mas para dizer que Aham. vocês atenderam bem. E eu vou só explorar esse um pouquinho e perguntar: de onde vieram os requisitos de estabilidade estática e dinâmica que vocês apresentaram lá na frente? Está super bem apresentado, tá? Se é desculpa, se vem da literatura, se é coisa que a equipe aprendeu nos últimos anos, foi testando, vendo o que funcionava, como as margens ali que eram utilizadas. Novamente, eu vou passar a palavra para Maria Helena daí. Olá. Bem, os requisitos de estabilidade dinâmica, eles vêm da norma mesmo, 1000F. A gente quer objetivo atingir nível 1 em todos os modos dinâmicos. Agora, sobre os Perfeito. requisitos de estabilidade estática. Quando a gente vai para a literatura, os requisitos, eles são bem amplos. O seu M alfa tem que ser menor que zero. CL beta negativo. Isso é muito amplo. Por exemplo, se eu tiver um CN beta de 0,001, ele é positivo, está de acordo com a literatura, mas muito provavelmente eu vou ter um problema de amortecimento de guinada lá na frente. Então, essa faixa que nós pegamos para alfa-estrimagem, semi-alfa, CL-beta e CN-beta vem de dados históricos da equipe. A gente pega uma faixa que é favorável auxiliar a estabilidade dinâmica lá na frente. Excelente, perfeito, super bem respondido. E só para fechar, só mais uma perguntinha. Eu vi que teve diferenças aqui entre a saída do projeto conceitual para a saída do projeto preliminar. E a gente já começou aqui os slides do projeto preliminar falando em alterações na geometria da asa. É mais curiosidade entender assim, por que que logo no início do preliminar tem alterações na geometria da asa e isso não estava incluído lá na análise multidisciplinar que foi feita inicialmente? Alguma restrição, software diferente que foi utilizado, subimos um nível da fidelidade dos modelos que a gente está fazendo, por que que subiu um nível? Se alguém puder só responder isso, eu agradeço. Bom, é mais por uma questão das limitações que a gente tem no momento com o nosso processo de otimização. O processo de otimização que a gente tem no momento, ele não consegue lidar com a asa otimizada. Então, sem ser uma asa retangular, no caso. Então, por enquanto, o processo que a equipe adota é esse. A gente faz o projeto com asa retangular e daí congela a configuração e vai para a asa otimizada, que a gente entende que é, é um processo que só melhoraria a performance, não pioraria. Claro, seria o ideal a gente ter essa variação da geometria de asa no processo de otimização, com certeza. Mas, infelizmente, é algo que a equipe não tem disponível no momento, mas a gente está trabalhando para isso. Perfeito, Pedro. Eu acho que é isso que é importante. Está no roadmap da equipe, garantir que vai ser feito. Se trouxer ganho, né? Às vezes também pode ser avaliado, entender que não tem ganho, né? Mas ao entender que tem ganho, trazer realmente para uma etapa anterior do projeto. Para mim é só isso, pessoal. De novo, parabéns demais pelo projeto, tá excelente, tudo super bem respondido também, então estou mais do que satisfeito. Obrigado. Show de bola. Vai lá, Vitor. Vamos acelerar, pessoal. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns aí a toda a equipe. Acho que a apresentação realmente é bastante densa em conteúdos, então dá para pegar bastante informação. Só que alguns pontos eles foram passados, como comentado, um pouco mais rápido. E teve até a transição ali entre a aeronave e a asa retangular, depois fizeram a otimização da asa. E vocês comentaram bastante coisas foram melhoradas, otimizações foram feitas. Acho que especificamente no slide 23 ou adjacentes, que vocês comentaram que a questão de torção geométrica e tudo mais. Vocês podem comentar um pouquinho o que vocês ganharam com isso, quais são os critérios que foram utilizados e em relação a essa análise em si? Eu queria passar a palavra daí para o Pedro da Labrida. Opa, bom dia. Estão me Bom escutando? dia. Sim? Vamos sim. Beleza, então, o processo de otimização da asa, ele busca principalmente melhorar a distribuição de sustentação quando comparado com a geometria.
Então, nessa etapa, a gente variou principalmente a corda na raiz e a corda na ponta, visando melhorar essa sustentação e utilizando como requisito bem forte o stall no início da raiz. É, Uhum. e assim também diminuindo a arte do CL máximo. A aplicação de torção, nesse caso. Opa, estão me escutando? Sim, sim, tô escutando. Ah, tá, que apareceu que a internet aqui tá ruim. Mas a aplicação de torção, ela surgiu visando diminuir o arrasto induzido e a gente ganhou mTOL com isso. Entendi, entendi. Sim, vocês fizeram diversas análises e tudo mais, e essas considerações que foram feitas, e até os ganhos com essa análise, são, assim, muito válidas e muito importantes para se demonstrar no relatório, na apresentação. Então, assim, realmente esse é o objetivo, né? Esses trade-offs que a gente faz têm pênaltis e vantagens, e acho que só mostrar, assim, de forma geral, como vocês mostraram que foram feitas, acho que faltou um pouquinho essa parte de o que a gente ganha com isso, como é que foi feita essas avaliações e realmente mostrar esse trade-off. Até um pouco mais pra frente, os comentários dispositivos de ponto de asa também, os comentários baseados nisso, muito legal, acho que é legal explicar. Só faltou o que a gente ganha com isso, por que a equipe fez isso. Acho que, como acabou passando muito rápido, apresentaram bastante informações, essas justificativas e o porquê a equipe considerou algumas questões, faltou um pouco mais ser explorados, assim. Eu acho que isso agrega bastante à apresentação da equipe e às justificativas, de forma geral. Mas, como o pessoal comentou, a apresentação muito boa, bastante densa de conteúdos, e acho que fica só esse comentário aí para as próximas avaliações da equipe. Mas minha parte é isso. Obrigado, pessoal. Show de bola. Murilo, 4 minutos, pergunta e resposta, tá? Pode ir. Beleza. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação. Foi realmente muito boa, como todo mundo já comentou. Ah, comentem, por favor, sobre o processo de design generativo que vocês aplicaram na fuselagem. A gente tem uma otimização bastante agressiva lá. Quais os modos de falha que foram avaliados exatamente, que estão embutidos no software? Eu queria passar para responder essa pergunta aí a palavra para o Arthur. Opa, bom dia, consegue me ouvir? Uhum. Então, o processo de design generativo, ele foi feito no SolidWorks. A gente aplicou as condições de contorno e a gente permitiu que o software gerasse uma geometria. Depois a gente levou essa geometria para o ANSYS para poder realizar a verificação dela. E nela, como modo de falha, a gente analisou a falha das faces do composto do sanduíche e principalmente das junções. Para encontrar a solução ótima, no caso, para o primeiro passo. O que vocês fizeram em SolidWorks não foi usado, aliás, o software em si estudou só os caminhos de carga, não necessariamente falhas. Isso, exatamente. A gente utilizou o SolidWorks para propor meio que a estrutura da fuselagem. Aí a gente olhou para aquela geometria, modelou algo que era manufaturável pelos processos da equipe, e daí jogou essa geometria para o ANSYS para ser avaliado, como o Arthur comentou. Perfeito. Obrigado. Beleza, então, galera. Pô, parabéns aí. Apresentação bem densa, bem completa, né? Muita informação. Vocês deixaram um pouquinho de tempo na mesa, tá? Acho que daria para ter falado um pouquinho mais devagar, Pedro, e tornava, acho que a absorção um pouco melhor. Mas está muito bom, o projeto de vocês está bem legal. E sucesso para vocês aí na competição, beleza? Agradeço, viu? Muito obrigado pelos comentários aí, pessoal. E bom dia de apresentação para vocês. Show de bola, show de bola. Tá, então o pessoal Valeu, da, pessoal. da Nisus vai sair agora e o Otávio já está colocando a galera da Loadmaster.